Ei pessoal, aqui é o professor Márcio Merlo do curso de Ciências Contábeis da FABRA. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a contabilidade. Nós começaremos traçando um histórico do desenvolvimento da contabilidade no mundo. Bom, a contabilidade ela começa quando o homem necessita viver em sociedade. E como ele necessitou viver em sociedade, ele começa a ter condições de desenvolver, né, a cultura, de desenvolver o seu patrimônio. Nesse desenvolvimento do patrimônio, ele começou a gerar estoque dos produtos que ele produzia. E esses excedentes, né, através da avaliação que ele fazia na época, esses excedentes deu início ao quê? Ao comércio, né? O homem deixou de ser nômade e passa a ser sedentário, onde começa a criar as vilas, começa a ter as cidades. E esses excedentes que eram produzidos passaram a ser comercializados entre essas cidades. E esse necessitou de quê? Que se desenvolvesse controle. E esse controle foi feito, nesse princípio, através da avaliação do controle do que ele tinha excedente. Ok? Esses excedentes agrícolas, que eram decorrentes das suas reservas, eram trocados de acordo com o que ele necessitava. Por exemplo, eu produzia trigo, o meu vizinho produzia milho. O meu excedente de trigo eu trocava com o excedente de milho desse meu vizinho. Então havia esse tipo de controle, né? Durante essa racionalidade que foi adquirida na antiguidade, o homem, então, ele caminhou para uma nova lógica, né? Que foi o quê? Através da sistematização da contabilidade. E essa sistematização veio a partir de um método conhecido como partida dobrada. Esse método da partida dobrada, ele teve início no século XIII, entre o século XIII e XIV, né? Começa a se ter conhecimento desse método, ok? O que significa partida? A partida significa o lançamento e dobrada em duplicidade ou em dobro. O primeiro trabalho sistematizado, né, que passa a ser o divisor de água da contabilidade, foi desenvolvido por um frei franciscano chamado Luca Pacioli. O Luca Pacioli, com a publicação desse livro, que foi o primeiro livro de contabilidade, assim, não de contabilidade, mas sim era um livro de matemática. Até então a contabilidade estava inserida dentro dos livros de matemática, e nesse trabalho, mais precisamente no capítulo 12, ele tratou da partida dobrada, dessa sistematização da partida dobrada. Nasce aí o que se chama a contabilidade científica, científico, o pensamento da contabilidade como ciência, né? E essa disseminação por esse livro ter sido mecanicamente impresso a partir da descoberta de Gutenberg, né? De se produzir livros em escala através da impressão. E Veneza, nessa época, era um centro de impressão na Itália. Então, e a Itália como essa região da Itália, como era o berço do comércio, né, durante esse período, porque era onde tinha a rota da seda, se vinha o comércio todo do Mediterrâneo, era centralizado nas cidades italianas. Então, o que acontece? Com essa descoberta da divulgação do método da partida dobrada, você teve a disseminação desse conhecimento em toda a Europa. Com o advento das grandes navegações, o que acontece? Se aprimora os conhecimentos contábeis, né? Surgindo, inclusive, as primeiras empresas de navegação, que elas passaram a se unir, né, para poder diluir risco, e transformaram em futuras entidades que no futuro vieram a ser até precursoras das empresas das sociedades anônimas, né?
Mais precisamente com esse desenvolvimento que teve do comércio, acabou gerando o quê? O desenvolvimento, mais na frente, no desenvolvimento veio a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, novos ferramentas contábeis começaram a surgir, como a contabilidade de custo e já alguma coisa de contabilidade gerencial, né? Mais na frente, quando a gente vê mais na frente, quando o desenvolvimento americano, né, o surgimento das grandes empresas americanas, começou a surgir também, vem a surgir mais ou menos no século XIX, né, surge a análise contábil. Como que essa análise contábil surge? Surge a partir da necessidade que os bancos tinham de conceder empréstimos. E nessa concessão de empréstimo, eles exigiam o quê? Demonstrações contábeis. Então, mais ou menos já em 1918, o Federal Reserve Board, que é o Banco Central Americano, ele desenvolveu uma cartilha, onde nessa cartilha sistematizava todos os formulários que deveriam ser preenchidos para você solicitar empréstimos, né? E de forma que você pudesse fazer uma análise da saúde da empresa que estava solicitando esse tipo de empréstimo, ok? Então, a gente vê o seguinte, que existe uma fase na contabilidade, que é uma fase do desenvolvimento científico, né, que está mais ligada à escola italiana, que ela tem isso da pesquisa científica, uma escola filosófica, e nós temos mais na frente o surgimento da escola americana, que é uma escola mais prática, que ela tem como principal objetivo fornecer informação, tá, para tomada de decisão. Então, pessoal, a gente tem que as ciências contábeis, o que é a ciência contábil? Ela é uma ciência social, que estuda o quê? Estuda a variação do patrimônio das entidades econômico-administrativas. E o que é uma entidade econômico-administrativa, pessoal? Uma entidade econômico-administrativa são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas, e também entidades informais, tá? Elas fazem um tipo de contabilidade. E nessa contabilidade, o que ela faz? Ela produz o quê? A contabilidade, essas entidades administrativas e econômicas. O que elas produzem? Elas produzem informações, elas produzem atos, né? Elas fazem atos contábeis. E esses atos contábeis, eles são o quê? Contabilizados, são registrados na contabilidade. Esses registros, tá, pessoal? Esses registros, o que acontece? Uma entidade econômica administrativa, pessoal? Uma entidade econômica administrativa, né? São as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, sejam elas públicas, né, ou privadas, de decisão. E também você tem dois tipos de fatos formais. Você tem os fatos contábeis, tipo de contabilidade. Tá? E nessa contabilidade, o que ela faz? Fatos contábeis ela produz o que? Praticados a contabilidade pela gestão da empresa. Entidades, e você tem os fatos não praticados pela gestão da empresa. Elas produzem, o que são os fatos praticados pela gestão da empresa? Produzem os fatos praticados pela gestão da empresa. Atos são aqueles decorrentes do contábeis. Dia da empresa. E esses atos contábeis, eles são o quê? Pagamento de folha de pessoal. Isso são os fatos na contabilidade. São os fatos esses registros de gestão. E os fatos que é uma não entidade praticados pela administração, pessoal? São o quê? Uma entidade econômica administrativa, são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né? Sejam elas públicas ou privadas, que não foi praticado, e também entidades de mercadoria informais. Isso são os fatos não praticados pela contabilidade. E existe também nessa contabilidade, o que ela faz? Ela produz o quê? A contabilidade. Os essas atos administrativos normalmente não são registrados pela contabilidade. Elas produzem o que são aquilo corriqueiro. Informações. Por exemplo, o que é um ato administrativo? Atos, uma comunicação, né? que é feita a respeito de alguma coisa que não influencia no patrimônio. E esses atos contábeis, eles são de um diretor ao banco, são do gerente da empresa, na contabilidade. ao banco, ao gerente esses do banco, apenas registros, tá, pessoal? uma boa ampliar o relacionamento. Isso são, pessoal.
atos de administração. São as pessoas físicas, existem atos de administração que devem ser ou privada, contabilidade, porque também são aqueles atos que podem causar algum elas fazem problema, alguma contabilidade, perda ou algum e ganho nessa contabilidade futuro. Ela, o que ela faz? Ela produz o quê? De algo que pode a contabilidade, causar uma perda futura. A empresa avalizar o que elas produzem. Um empréstimo. Ela avalizando o empréstimo não vai causar nenhum dano para a empresa no presente. Atos, mas do futuro, se contábeis. quem avalizou, E esses ela atos não contábeis, não eles são com a sua obrigação, o que vai acontecer? Vai gerar registrados um na contabilidade. da empresa, vai gerar uma Esses obrigação registros para ela pessoal, como avalista. Ok? O que é uma entidade econômica administrativa? Nós temos pessoal? também os usuários. Entidade econômica Quem administrativa são as os pessoas usuários da físicas contabilidade, da administração? Os usuários da contabilidade quer são dizer, públicas os ou privadas fornecedores e os também clientes, entidades os informais, investidores, elas contabilidade, o público, e nessa contabilidade, o sindicato, o que ela faz? Ela Todas produz o quê? A contabilidade, essas entidades buscam informações na administrativas e contabilidade. O que elas produzem? Dos Elas informações produzem dos relatórios da contabilidade. informações, elas produzem Então, atos, né? Nós Elas podemos fazem colocar atos que a contabilidade ela é uma contábeis. ciência, E esses atos contábeis, com metodologia eles para são o quê? Para registrar. Ela registra o quê? registrados na Registra contabilidade. esses da coleta registros dos dados dados contábeis. O que os é uma dados para entidade registro. econômica administrativa, E pessoal? ela Uma capta entidade na econômica realidade, administrativa são as esses pessoas dados, físicas, registra esses dados que nos deve- livros contábeis, qualquer dívida ok? públicas ou Ela privada, acumula e nesses livros também contábeis entidades essa acumulação informais, de tá? dados Elas fazem vai esse ser tipo de resumida em quê? contabilidade. Nas demonstrações E nessa contábeis, contabilidade, tá? ela E o que em ela faz? relatórios complementares. Ela produz essas, o quê? esses A relatórios contabilidade, contábeis, essas entidades eles são interpretados administrativas e como? econômicas. O que elas Através da produzem? análise de Elas balanço, produzem, tá? que é uma Informações, uma das, elas produzem técnicas que a atos, contabilidade né? Elas tem fazem atos para fornecer informação contábeis. para E esses os atos interessados, contábeis, ok? eles são Então, o que nós temos também na contabilidade? São a contabilidade ela na tem um contabilidade. objeto. Esses Qual é o objeto registros da contabilidade? É o O patrimônio. que é uma entidade econômica administrativa da empresa. E qual é a entidade função econômica administrativa são as pessoas físicas da contabilidade? Ela também tem uma função. E qual é essa qualquer função? função? Ela tem uma Públicas ou função privada administrativa e também econômica, entidades ok? informais. E ela tem um tá? objetivo, Elas fazem um tipo que de é o contabilidade controle e planejamento. E nessa contabilidade, Com relação ela, o que ela faz? à função, ela produz o quê? Administrativa. Essas entidades. Qual é a função administrativa? Administrativas e econômicas. Controlar O que elas o produzem? patrimônio da Elas empresa. produzem E como que ela controla o informações, patrimônio elas da empresa? produzem Através do atos, balanço né? patrimonial. Elas fazem O atos, balanço patrimonial é a ferramenta contábeis. de controle. E esses da atos contabilidade, contábeis, né? eles E ela são o tem quê? um outro Contabilizados, fato, função que é a são função registrados econômica. na Qual é essa contabilidade. função econômica? Esses apurar registros, o resultado, tá, pessoal, do exercício. O que é Apurar uma o entidade resultado econômica da empresa. administrativa? Como pessoal? que ela apura Uma entidade esse econômica resultado da são as empresa? pessoas Como é que é físicas, que é a propriamente a avaliação da gestão da empresa? Pública Através da privada demonstração e de resultados do também exercício. entidades Ok? informais. Então, tá? Elas fazem esse um tipo de controle que ela contabilidade. tem, essa função de E controle, nessa contabilidade, de fornecer ela, o que ela informações, faz? Né? ela Também produz a o função quê? de fornecer informações. A contabilidade. Essa função Essas de fornecer entidades informações, ela tem administrativas duas e vertentes. econômicas. O que elas Tá? produzem? Também, que elas produzem controlar e o patrimônio planejar. da empresa. Ok? Esse Através do controle balanço patrimonial. ele controla o quê? O balanço As patrimonial é a operações que ferramenta empresa de faz, controle, né? da Todas as contabilidade, operações né? são E ela controladas. tem um outro E fato, o é função que é a planejamento, função né? econômica. Que é estabelecer Qual é o essa quê? função econômica? As metas Apurar futuras o da resultado empresa. Através do exercício, estabelecimento de apurar o metas resultado futuras da empresa. Né? Como que ela Isso apura é a parte de planejamento. esse resultado Ok? da empresa? Como é que E é? nós temos que é também o seguinte, propriamente a as avaliação da técnicas que a gestão da contabilidade empresa. utiliza. É através da demonstração de resultado A do contabilidade exercício. utiliza Ok? técnicas Então, para quê? Para esse executar as suas controle que ela tarefas. tem, Quais essa são essas função de técnicas controle, que ela utiliza? que fornecer Nós temos informações, escrituração, né? Também, né? essa Como a gente falou, é o registro, essa dos função fornecer fatos, informações, né? ela tem duas vertentes. contábeis, tá? Nós temos Também, que é demonstrações de resultados, informações, né? que é o da empresa, resumo, através né? do balanço o patrimonial. resumo o balanço Fatos patrimonial, contábeis que que eles são ferramentas de classificados controle de da forma contabilidade, sistemática, né? Através E ela de tem contas um contábeis outro e fato, resumido é função que que é nas função demonstrações econômica. contábeis. Qual é São essa função balanço, econômica? demonstração de resultado, Apurar o resultado do demonstração de exercício, fluxo apurar de o caixa, resultado da empresa. demonstração Como de que ela tributação apura do patrimônio líquido, né? esse resultado da empresa? Como é que são é? várias que é demonstrações que nós propriamente temos. avaliação Nós temos da também gestão
função da empresa, pessoal. A auditoria é uma função muito interessante, onde você avalia então, se todos esse controle que ela tem, essa função das normas de contabilidade, fornecer informações, normas de contabilidade, fornecer informações, essa função fornecer informações, ela tem duas vertentes. E a contabilidade ela usa uma técnica estatística, informações para mostrar através do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a ferramenta de demonstrações financeiras. A análise das demonstrações financeiras com base nos dados do balanço que a função econômica faz. Qual é essa função econômica? Se a empresa está tendo rentabilidade, ela vai analisar se os índices dela, índice de liquidez, como que ela apura o que é o índice de liquidez, esse resultado da empresa, como é que é solvente, se ela propriamente a avaliação da gestão da empresa, é através da demonstração de resultados, com as suas obrigações, tá? Então ela vai saber se qual esse fluxo de caixa ela tem essa função de controle, índices, você consegue saber fornecer informações, você vai ter condições de pagar as suas essa função fornecer informações, ela de acordo com o que? De acordo com o seu recebimento, que é então todos esses dados você vai estar o quê? Da empresa, através do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é a ferramenta de controle da contabilidade. Ela estuda o patrimônio das entidades, que é a função econômica. Qual é essa função? Seja a pessoa física ou jurídica, ela vai analisar se os índices dela, índice de liquidez, o que é o índice de liquidez, se ela está ela é solvente, se ela tem condições de arcar, né, de forma que você evidencia com as suas obrigações, tá? Então ela vai saber qual o fluxo de caixa através dessas limitações de índices, você consegue saber qual o fluxo de caixa, se você vai ter condições de pagar as suas obrigações no dia, de acordo com o que? De acordo com o seu recebimento. Então todos esses dados você vai estar o quê? Na análise das demonstrações contábeis. Nós também temos uma definição da contabilidade, como os princípios da contabilidade, ela estuda o patrimônio das entidades administrativas econômicas, função econômica, se a empresa está tendo rentabilidade, ela vai analisar os índices dela, índice de liquidez. O que é o índice de liquidez? Se ela é solvente, se ela tem condições de arcar com os postulados, com as suas obrigações, a base, tá? Então ela vai saber se qual o fluxo de caixa através de índices, você consegue saber qual o fluxo de caixa, se você vai ter condições de pagar as suas obrigações no dia, de acordo com o que? De acordo com o seu recebimento. Então, todos esses dados você vai estar o quê? Na análise das demonstrações contábeis, ok? Então, nós temos uma definição que é da contabilidade, é não misturar as duas coisas. Ela estuda o patrimônio das entidades administrativas econômicas, são empresas que não passam a rentabilidade, ela vai analisar não separar dela, que é da empresa do que é o índice de liquidez, se ela é solvente, se ela tem condições de arcar, então eu não posso pegar simplesmente porque tem dinheiro em caixa, pegar dinheiro com as suas obrigações, pagar uma conta particular. Então ela vai saber se qual o fluxo de caixa através de índices, você consegue saber qual o fluxo de caixa, se você vai ter condições de pagar as suas obrigações no dia, de acordo com o que? De acordo com o seu recebimento. Então todos esses dados você vai estar o quê? Na análise das demonstrações contábeis, ok? Então, nós temos uma definição, a empresa não tem data de validade, que é um termina. Ela estuda o patrimônio das entidades administrativas econômicas, função econômica, então, se a empresa está tendo rentabilidade, ela vai analisar os índices dela, índice de liquidez. O que é o índice de liquidez? Como se ela é solvente, se ela tem condições de contabilidade, né? Com as suas normas que foram criadas, então ela vai saber se da escola americana, ela normatizou muito a contabilidade, que você consegue saber qual o fluxo de caixa, se você vai ter condições de pagar as suas obrigações no dia, de acordo com o que? De acordo com as demonstrações contábeis. Então todos esses dados você vai estar na análise das demonstrações relatórios contábeis. Então, nós temos uma definição para agir em determinada situação. Ela estuda para facilitar. Tanto é que hoje das entidades administrativas, função econômica federal, se a empresa está tendo rentabilidade, ela vai analisar os índices dela, Receita Federal, o que é o índice de liquidez, se ela é solvente, se ela tem condições de arcar
as normas brasileiras de contabilidade, com ok, seus, pessoal? Então, com as suas obrigações brasileiras de contabilidade, então ela vai saber qual o fluxo de caixa através de índices, você consegue saber qual o fluxo de caixa, se você vai ter condições de pagar as suas obrigações no dia, de acordo com o quê? De acordo com o seu recebimento. E para conhecer então, isso, mais esses dados, você vai estar o quê? Na parte das demonstrações contábeis, ok? Então, nós temos uma definição muito legal, muito interessante, que nós estamos desenvolvendo. Ela estuda o patrimônio das entidades administrativas econômicas, funções econômicas, se a empresa está tendo rentabilidade, ela vai analisar se os índices dela, índice moderna, de forma globalizada. O que é o índice de liquidez? Se ela é solvente, se ela tem condições de arcar com a de contabilidade, ok, pessoal? Com o seu saldo. Então, dentro dessas normas, com as suas